Excelente notícia para jogadores de videogame. O Rayman pode ganhar um remake, o Nintendo Switch 2 pode já sair com desbloqueio, o Homem-Aranha 2 não vai ter DLCs, mas tem um mistério por trás, o Cuphead com o estilo de tiro, polêmicas com o Steam Deck e o PS5 Pro. Já começa de surpresa. O Poppy Playtime, o jogo de terror infantil mais famoso do momento, ganhou um trailer novo revelando dois personagens importantes. Um que seria o olho que tudo vê e, claro, Yarnaby, uma espécie de leão de lã que estaria comandando o primeiro massacre dentro das cavernas do laboratório da Poppy Playtime. E ao contrário de que todo mundo esperava, ele não é o grande vilão da principal parte do novo capítulo. Só deve ser o inimigo inicial, com essa cara de bobo e, claro, uma boca estranha. Mas o Poppy Playtime deve ser lançado lá no dia 4 de janeiro, então já dá pra imaginar que vai ter um outro trailer mostrando quem seria o verdadeiro vilão desse novo capítulo. Pelo menos é o que dá a entender. Garten of Banban também voltou de surpresa, mas ele é um jogo que, bom, tava sumido. Em vez de contar a próxima sequência, parece que vai ser uma espécie de prequel, mostrando aqui a origem de todos os monstros como forma mais infantil. Bom, na minha teoria, eu já falei que eu acredito que seja uma sequência e você está sem memória e sendo levado para uma área de experimentação onde as crianças foram transformadas neles. Esse aqui ainda tá sem data pra ser lançado. Vamos começar por essa aqui. A Ubisoft acabou de fracassar com o estúdio e demitiu diversos funcionários por conta disso. Entenda, o jogo que foi lançado no início desse ano, o Prince of Persia: The Lost Crown, foi um jogo que muita gente elogiou porque ele era 2.5D, tem uma pegada meio de anime, ele reviveu aquele universo do Prince of Persia, só que no estilo muito mais Metroidvania. Pô, esse jogo ele realmente é muito bom, só que aí o que aconteceu? Esse jogo não vendeu bem. Parece que ele não teve o número que a Ubisoft considera adequado para poder fazer uma sequência. Então uma sequência desse jogo já não vai existir. No máximo, parece que a única coisa de Prince of Persia que está aí para ser lançado mesmo é o remake das Areias do Tempo, que eles ainda confirmaram no último evento deles. Mas tem um detalhe, e isso tem a ver com a próxima notícia de hoje. Rayman pode ganhar um remake. É isso aí. Sabe, em aquele mascotinho que você já jogou no Brawlhalla ou jogou aquele jogo Legends, às vezes pode até ter jogado o Origins, mas o lance é o seguinte, essa série tá morta há muito tempo. Por algum motivo, a Ubisoft tem um personagem nível Mario pra ela e ela não usa tanto. Aí precisou ter uma parceria com a Nintendo pra reviverem ele numa DLC, naquele jogo Mario Rabbids. E o que aconteceu? Com essa notícia da saída de diversos funcionários da Ubisoft por conta do fracasso de vendas do jogo The Lost Crown do Prince of Persia, parece que o Rayman 1 estava num projeto lá dentro, porque, assim, conversas vieram e teria um projeto da Ubisoft pra reviver o primeiro jogo, podendo ser um remaster não, um remake, ou até mesmo um reboot da série. Isso é bastante interessante porque, se você jogou Rayman, principalmente o que eu vejo nos comentários aqui nos vídeos, é que a galera começou a conhecer o Rayman com o lançamento do Legends, que já tem mais de 10 anos. Esse jogo pode ser muito bom, mas se você pegar o primeiro, tu vai perceber que tem uma diferença gritante, não só na história, mas a jogabilidade. Ele é lento, enfim, ele é um pouquinho chato, e os novos eram muito, mas muito acelerados, tanto que deram certo com mais de 5 sequências pra celular. Aí o que acontece? Parece que a Ubisoft quer refazer o primeiro jogo, o que seria ótimo. Tanto que o projeto original daquele Rayman Origins era pra ser um reboot do primeiro jogo. É a segunda tentativa disso. E eu espero de verdade que eles façam isso, porque, cara, tem muita gente que foi correndo atrás de jogar o Brawlhalla ou até mesmo a DLC do Mario Rabbids porque tinha o Rayman lá. Então seria interessante ver um retorno pra esse personagem que tá aí há mais de 10 anos sem jogo novo, pelo menos nos consoles. Péssima notícia para os nintendistas. Parece que o Nintendo Switch 2 pode vir com emulação ou até mesmo desbloqueado. Se liga, nessa semana passada aqui teve um grande vazamento da Game Freak e lá diversos arquivos muito confidenciais de desenvolvimento vazaram também de jogos que estavam aí sendo cancelados ou até mesmo desenvolvidos para a próxima geração da Nintendo, o que mostrou alguns dados importantes. Uma delas é a compactação dos arquivos para rodar nesses videogames seriam na verdade mantendo o NSP, que é o arquivo que os pirateiros usaram para emular diversos jogos, tanto em emuladores e também Nintendo Switch desbloqueado, o que mostraria o motivo real da Nintendo ir atrás com força dos emuladores do Nintendo Switch. Por quê? Se esses emuladores continuarem evoluindo tanto, isso poderia, cara, facilitar, por exemplo, o estudo deles para poder lançar um emulador pro Nintendo Switch 2. Então imagina, a galera aqui da internet tá teorizando uma coisa. Parece que se isso é a base, por exemplo, se o Nintendo Switch 1 é a base pro Switch 2, já que ele tem todo aquele esquema da retrocompatibilidade,
exclusividade e parece que não vai ser emulada, vai ser nativa, então isso vai mostrar uma coisa. A Nintendo tá muito preocupada com o possível desbloqueio e vai ter uma galera comprando só pra poder desbloquear no lançamento, se existir. Sobre isso, eu quero ver o que vai acontecer, mas eu tô vendo o circo pegar fogo. Péssima notícia para os jogadores do Homem-Aranha 2. O jogo perdeu todas as suas DLCs. No final do ano passado, eu tinha comentado aqui que o jogo do Homem-Aranha tinha vazado. Na real, ele tinha vazado muita coisa, porque o estúdio deles, que é a Insomniac, acabou passando pelo mesmo vazamento, nível que aconteceu com Pokémon agora. Só que lá, vazaram planos de 3 DLCs, o que seria uma versão do jogo do ano, a versão de PC que seria lançada muito tempo depois, enfim, muita coisa. O que aconteceu de reviravolta aqui? O lançamento do jogo pra PC vai acontecer muito mais cedo do que era esperado, porque a gente imaginava que esse jogo ganharia uma versão de PC no final do ano. Aí, como anunciaram agora a versão de PC pra início do ano que vem, ou seja, lá pra começo de 2025, esse jogo também veio com a confirmação de que as DLCs que estavam planejadas pra esse jogo foram embora. E é uma pena, porque eram boas DLCs. Tô falando, por exemplo, de Tempo de Carnificina e também uma expansão do Aranhaverso. Como eles estão removendo todo e qualquer chance de ter essas DLCs, eu fico teorizando que, sei lá, eles podem querer adaptar isso pro Homem-Aranha 3, porque a gente já sabe que esse jogo vai acontecer, porque o 1 e o 2 venderam pra caraca, ou até mesmo pro jogo do Venom. Os jogadores de PlayStation estão conspirando com o jogo do Venom. Se liga, agora que o jogo do Homem-Aranha 2 não vai ter nenhuma DLC e o pior, ele foi adiantado, o que tá acontecendo é que o jogo do Venom ganhou uma grande expectativa de que ele pode ser lançado no final de 2025. Entenda isso aqui. O fato deles adiantarem o lançamento que deveria ser no final do ano do Homem-Aranha 2 no PC pro início é pra poder deixar o calendário meio livre pra que eles possam lançar aquele jogo spin-off do Venom. Pra quem não jogou o jogo do Homem-Aranha 2, existe todo um momento e um arco onde você consegue sim controlar o Venom no jogo. E a jogabilidade está lá, totalmente perfeita. Sem contar que o jogo do Homem-Aranha 2 já foi meio que portado pelos brasileiros pra PC e fizeram uma história completa pra poder jogar com o Venom o jogo inteiro, que é insano. Mas aí o que vem? Se o jogo do Homem-Aranha tá saindo cedo, o que seria o grande jogo definitivo pra lançar no final, na época de final do ano do PlayStation? Porque sempre tem que ter um jogo grande. Esse jogo grande vai ser o jogo do Venom. E como as DLCs do Homem-Aranha 2 foram canceladas, seria ótimo se uma delas, que era o Tempo de Carnificina, fosse adaptado pro jogo do Venom aqui. O que pra muitas pessoas até que faria sentido. Não pra quem leu os quadrinhos, que o Homem-Aranha tava na história, mas pra quem viu o filme tá aí na expectativa. Nova polêmica envolvendo os jogadores do Sonic. Parece que o Sonic X Shadow Generations está sofrendo censura. Isso porque cortaram muitas interações da Amy Rose, deixando ela com um lado, digamos assim, mais sério, digamos, e também nerfaram a Rouge na história do jogo, trocando o modelo 3D dela. Tá, isso aqui é um negócio meio zoado. A Rouge, cara, a Rouge é uma personagem, sempre foi censurada em diversas adaptações. Teve o Sonic Prime, que trocaram a roupa dela. Tem ela no Sonic X, que a versão internacional mudou o visual dela pra caraca, apesar de manterem sempre uma música de sax quando ela aparecia. E claro, tem a Amy Rose. A Amy Rose, ela ficou com uma nova personalidade nesse jogo, praticamente. E isso faz sentido com o que a SEGA tem feito já nos últimos projetos dela. Desde o Sonic Boom pra cá, a SEGA entendeu que a Amy Rose não pode ser aquela personagem enlouquecidamente apaixonada pelo Sonic. Então, o que ela fez? Ela começou a dar mais personalidade, digamos assim, ser o coração da equipe. Aí, o que eles fizeram? Em vez da Amy ficar desesperada atrás do Sonic, nos últimos projetos, ela tava muito mais independente e mais pensativa como uma líder, o que é diferente daquela visão que existia antigamente. E no Sonic Generations, foi a primeira oportunidade que eles tiveram de pegar um jogo que já tava pronto e trocar logo de cara, deixando ela menos cômica e um pouco mais séria. Jogadores de PlayStation 5 ficaram revoltados. O PlayStation 5 Pro não cumpre o que promete e parece que o Alan Wake 2 vai ser lançado com Ray Tracing em 30 FPS, beleza? Se tem uma coisa que o PlayStation 5 Pro prometeu, era que os jogos iriam rodar no mínimo de 60 quadros com aquele Ray Tracing. Pra quem não conhece, é uma tecnologia usada pra renderizar gráficos e a galera divulga muito, por exemplo, nos reflexos. Beleza, você pode ver o bonequinho no espelho, pode ver ele tendo refletido numa, sei lá, numa poça d'água. E aí, o Alan Wake 2, que é um jogo excelente, mas que até agora não se pagou, ele vai ter esse patch pro PlayStation 5 Pro e não vai ter isso. Eu não sei o que tá acontecendo. É falta de interesse da produtora ou a Sony não ajuda muito com o kit do desenvolvimento deles? Não dá pra saber. A Nintendo vai lançar o seu Roblox? Pois é, se liga. Nesses últimos tempos, a Nintendo abriu um cadastro para um sistema online de teste. O que era isso? Muita gente especulou que fosse, sei lá, um Nintendo Switch Online com jogos via nuvem, com emulador de GameCube, por exemplo, mas não foi nada disso.
O que ela fez era um jogo que você tinha mais interações meio livres, digamos assim, quase RP, com construções colaborativas, quase um MMO. Beleza, aí a galera começou a comparar com um Roblox. Seria interessante ter o Roblox no Switch? Seria. Como não tem, a Nintendo tá criando a sua própria versão. Isso aqui é um jogo que não tá finalizado, é um jogo de teste oficial e ela vai querer colocar isso na assinatura. Eu quero ver no que isso vai dar. Eu só fiquei meio curioso com essa notícia. Esse aqui é o novo jogo estilo Cuphead, só que de tiro. O nome dele é Mouse P for Hire. Esse aqui é um jogo meio no ar que pega todo o elemento FPS mais parecido com o Doom, pra falar a verdade, pela posição de arma, mas se você for olhar bem, o visual dele é cartunesco. É um Cuphead de tiro, pelo menos o que estão falando. Esse jogo tem chamado a atenção, mas tem demorado muito pra sair. Deve ser o trabalho dos animadores com esse tipo de projeto. E ele é no ar, por isso que ele tem esse visual preto e branco, parecendo aqueles filmes de detetive antigo. Só que aí tem um detalhe. Esse jogo, ele vai ser lançado pra todas as plataformas possíveis, não vai ser tipo exclusivo de Game Pass, como algumas pessoas falaram, mas ele vai ter um detalhe que é pegar esse hype que o Cuphead acabou trazendo, que poucos jogos exploram, mas que quando imitam dão certo. No caso, um jogo de tiro que vai ser mais família, só que não é tão família assim. Mesmo tendo esse visual cartunesco, eles usam isso pra poder pegar todos aqueles desenhos Looney Tunes antigos. Eu fiquei curioso com esse jogo, porque assim, eu não sou um grande fã de FPS, mas quando tem projetos como esse, eu fico louco pra poder testar. E eu vou testar isso aí, com certeza. Excelente ou péssima notícia para os jogadores da Steam. Parece que o Steam Deck 2 não vai sair nem tão cedo. Isso porque precisa de um grande salto de tecnologia pra justificar a grande troca. Aí, meu amigo, veio uma notícia que, pra mim, meu ponto de vista, é que essa notícia é boa. O Steam Deck, ele é tipo um Nintendo Switch pra você rodar os jogos que tem na biblioteca da Steam, claro, rodando no Linux, mas como se fosse um portátil. Você pode ligar na televisão também e ele roda super bem. Eu tive um pra poder testar durante um tempo e, cara, é um portátil que realmente entrega tudo que promete. Você consegue rodar os jogos de PC. Claro que ele não vai rodar os jogos na melhor resolução possível, mas só pelo fato de existir esse padrão de configuração de hardware, muitos jogos começaram a sair, por exemplo, com o check-in do Steam Deck, tendo a configuração específica para ele. E isso pode ser um grande tapa na cara para várias empresas que elas estão meio que se preocupando menos com a otimização dos jogos, sabe? Tipo, cada jogo que é lançado, eles pedem para que você compre uma placa de vídeo nova, que você aumente o seu SSD, que você coloque o seu computador com 128 GB de RAM, quase insustentável. E essas peças estão cada vez mais caras e você que mora no Brasil tá sofrendo com isso. Um aparelho como o Steam Deck, ele é ótimo, porque ele fez sucesso e várias empresas estão tentando otimizar os seus jogos para fazer com que ele rode nesse aparelho. Claro que a maioria ainda não, mas a gente percebeu que isso foi um movimento que tá ajudando. E essa declaração aqui ajuda demais, e eu espero que isso aconteça. É isso. Muito obrigado, valeu, fui, e até o próximo vídeo.